paz do Senhor Jesus, meu nome é Paola Budal, estou aqui com muita alegria, mais uma vez, uma pré-aula da EBD UMADIO, classe dos jovens aqui de Joinville, da nossa IEADIO. E nesse trimestre estamos estudando a lição bíblica dos jovens que fala sobre a liberdade em Cristo Jesus, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Que carta mais maravilhosa, quantos ensinamentos nós vamos aprender aqui durante este trimestre. Então não deixe de curtir aqui o nosso canal, de compartilhar o conteúdo aqui, especialmente se você conhece alguém que dá aulas, algum professor, encaminhe para que ele possa receber recursos, receber material para se aprofundar mais na preparação da sua aula, ok? Vamos hoje então ver sobre a vida de Paulo e sua chamada, lição 3. No texto principal, a lição diz: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas 1, 24. Nos objetivos da lição 3 está, primeiramente, refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava. Segundo objetivo, compreender que Paulo foi escolhido por Deus, mesmo com o seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus, porque ele era um perseguidor. E apresentar a diferença de uma vida transformada. Então, querido professor, hoje nós vamos meditar mais profundamente nos tópicos 1 e 2, visto que o terceiro tópico, ele é bem devocional e é mais uma reflexão que você vai fazer com seus alunos em classe sobre essa vida transformada. Depois de tudo que nós aprendemos aqui nos tópicos 1 e 2, o tópico 1 fala sobre o Evangelho de Paulo, nós vamos nos aprofundar sobre o contexto histórico ali. O tópico 2 vai falar sobre, relembrando o passado também, sobre a história de Paulo, a visita dele a Jerusalém. E então o terceiro tópico vai ser bem breve, ok? Vamos lá então, tópico 1 vai falar sobre Paulo faz a sua defesa. Nesse tópico 1, o professor já pode iniciar falando sobre o fato de Paulo ser um apóstolo. Não um dos 12 que Jesus escolheu diretamente, né? Porque o chamado de Paulo foi após a morte e ressurreição de Cristo. Lá em Atos 9 fala sobre a conversão de Paulo, diz até então Saulo, quando Deus chama ele. E o significado da palavra apóstolo é enviado. Então, Paulo era um apóstolo, ele era um enviado, alguém que foi comissionado diretamente por Cristo. E na questão ali do contexto, o que estava acontecendo, que Paulo vem e sente a necessidade de escrever esta carta, que como nós já vimos aqui, na lição 1, que o professor fez a primeira introdução ali nos nossos estudos nesse trimestre, a Epístola aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Não era uma igreja só, Galácia era uma região, não se sabe ao certo se foi destinada à região norte ou à região sul, mas o que estava acontecendo ali? Paulo e seu apostolado e seu ministério, e consequentemente o evangelho que Paulo havia pregado, estava sob uma forte ameaça, um ataque muito grande por muitos judaizantes que estavam querendo enfraquecer a missão de Paulo. Então, Paulo escreve essa primeira carta, né, do Novo Testamento, a carta aos Gálatas, principalmente com dois objetivos. Primeiramente, a reforçar a sua autoridade como apóstolo, porque ele realmente foi comissionado por Cristo, e eu vou aqui falar os 4 pontos que definem realmente que Paulo era um apóstolo, que podemos ter esse entendimento se hoje em dia há ou não apóstolos, que talvez seja um ponto aí que os alunos podem vir a questionar se hoje em dia tem apóstolo ou não. E o segundo objetivo de Paulo escrever a carta aos Gálatas também é para reforçar o evangelho da graça. Porque se o que estava crescendo, fermentando ali no seio da igreja, tomasse uma dimensão maior, então a graça que Cristo havia dado a sua vida para que nós fôssemos alcançados, perderia o seu vigor, perderia o seu valor. A cruz não seria mais suficiente. Lá em 1 Coríntios 15, 9, Paulo já diz: eu sou o menor dos apóstolos. Por que o menor? Porque os 12 haviam sido escolhidos já ali durante o ministério de Cristo. Ele veio depois. Paulo não está desvalorizando o seu chamado, mas muito pelo contrário, até que vai ser falado em outros pontos para frente, ele valoriza o chamado dos apóstolos de Cristo. Ele sabe que eles são os pilares que Cristo havia selecionado.
Então, com uma humildade, até o último dos apóstolos, podemos dizer, porque depois disso não tem mais esse título da forma que foi vivido ali, entre eles, na igreja primitiva. Até a palavra enviado, do apóstolo enviado, muitas vezes é aplicada aos missionários, que são enviados a outros países. Nós podemos dizer de uma forma mais contemporânea que esse título caberia aos missionários que vão a outros países para levar o evangelho da graça e operam maravilhas e sinais para reforçar o conteúdo da sua mensagem. Então vamos ver aqui as características de um apóstolo hoje em dia, se realmente o que é definido hoje em dia como apóstolo realmente tem a ver com o que significa ser um apóstolo de acordo com a Bíblia. Para ser um apóstolo de Cristo, né, Paulo ainda diz que ele foi um apóstolo fora de tempo, porque ele foi comissionado como os demais apóstolos, mas ainda fora de tempo, né, nós já vimos isso, porque não foi no mesmo tempo que os demais foram escolhidos, mas ele se encaixa ali nas características que constituem realmente um apóstolo. O que é? Ver Cristo ressurreto. Paulo viu Cristo ressurreto. Lá em Atos 9, Cristo aparece a Saulo e dialoga com Saulo. Nós vamos ver um pouquinho sobre o chamado de Saulo mais para frente. Então, Cristo realmente apareceu para Paulo. Cristo deu uma comissão, ele foi comissionado. Cristo apareceu ressurreto para Paulo e deu a ele uma missão que ele tinha que cumprir. Outra coisa, Paulo recebeu poderes para os seus sinais. Nós vemos que em muitas cidades, e não era um milagre, como vemos aqui, às vezes, numa reunião, uma operação de milagres, a gente ouve de outro lugar, que ocorreu também um milagre surpreendente, não. Naquele tempo, os apóstolos eram cidades inteiras que eram inundadas por uma onda de milagres e os poderes para confirmar. Nós vemos que um lenço, que uma sombra curavam, eram coisas extraordinárias, justamente porque esses milagres vinham para confirmar ali o chamado, né, a comissão desses apóstolos. E, por último, Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo escreveu lançando ali o fundamento doutrinário. Então, o que a gente tem como doutrina, como ensinamento, como pilar da igreja, da nossa fé, é o que os apóstolos e Paulo passaram para nós. Amém? Então, fica bem claro isso, de que se alguém hoje em dia se encaixar nesses requisitos aqui, de ter visto Cristo ressurreto, ter sido comissionado por Cristo, ter recebido esses milagres miraculosos, grandes milagres e sinais, operar tudo isso, e poder escrever um contexto doutrinário, ainda assim seria difícil da gente entender que realmente tem o mesmo cunho, o mesmo peso dos apóstolos comissionados diretamente por Cristo. Então, nós vimos aqui no comentário, quero indicar aqui esse comentário do Hernandes Dias Lopes, da Epístola aos Gálatas. O Hernandes, ele traz aqui 3 pontos de Paulo ter sido comissionado por Cristo. Ele vai falar que o primeiro ponto, Paulo era um perseguidor, Paulo foi humilde, ele começa a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, dos versículos 13 e 14, reconhecendo de que ele foi um perseguidor da igreja. Lá em 1 Timóteo 1,13, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ele diz que eu fui insolente, blasfemo, perseguidor. Paulo não tenta apagar o seu passado negro, digamos assim, ele reconhece que ele foi um perseguidor ferrenho da igreja. No segundo ponto, aqui Hernandes fala que mostra Paulo o convertido. Então, Paulo agora pregando tudo aquilo que ele combateu. Paulo, o convertido. E depois, Paulo, o apóstolo. E queria indicar também esse livro aqui, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, da CPAD. E tem um capítulo aqui, no capítulo 7, fala só sobre o Evangelho de Paulo, uma leitura muito profunda e simples. E ele vai falar aqui, na página 66, sobre esse chamado de Paulo para ser apóstolo, porque depois que ele tem um encontro com Cristo, depois da sua conversão ali genuína, né, de uma forma assim marcante que nos marca até hoje também, né, e ali vem vem o início da pregação do evangelho para os gentios, que até então eles, devido também ao seu contexto histórico, né, a sua nacionalidade, estava muito focada para os judeus, e através de Paulo isso se estende para os gentios. Ele vai para um deserto da Arábia,
mais ou menos entre 36 a 39 depois de Cristo, ou depois que ele se converte, ele vai para essa região no deserto da Arábia, e aqui o autor, ele fala sobre o que, mais ou menos, o que a gente pode entender desse período. E ele traz de uma forma muito espiritual essa escola de Paulo, diretamente com Deus, porque Paulo fala que não aprendeu com carne nem sangue, quer dizer, com homens, né, mas que ele recebeu do próprio Cristo a direção ali do seu chamado, da sua missão. Então ele diz, foi no deserto que Moisés veio encontrar Deus. E foi no momento de desespero que Elias procurou a quietude do deserto. No deserto, Maná alimentou o povo de Deus por 40 anos. Que lugar seria mais propício para Saulo reencontrar-se com o Senhor? Onde poderia ser alimentado diariamente pelo pão do céu, se não aqui? Então, ele faz essa reflexão sobre tudo aquilo que ele passou no deserto. E ele foi alimentado por essa revelação de quem Cristo era, de todo o conhecimento que ele tinha ali, né, do Antigo Testamento, da lei, e agora ele tendo uma revelação de que Cristo veio cumprir tudo que havia sido profetizado. No subtópico 2, então, diz, ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Aqui nesse ponto, nós podemos parar para pensar sobre a primeira visita de Paulo a Jerusalém, né, depois desses 3 anos que ele fica no deserto da Arábia. Depois disso, ele vai para Jerusalém. E ali também, tudo o que acontece, é uma breve estadia, ele fica 15 dias apenas em Jerusalém. Eu vou passar para o professor aqui, mas o professor também pode depois se aprofundar, sobre as 5 viagens a Jerusalém, de Paulo, que é interessante ter esse entendimento, já que essa lição trata sobre a chamada de Paulo, ok? Então, nesse subtópico 2, a gente pode pontuar dessa chamada de que Paulo e Barnabé foram destinados a pregar o evangelho aos gentios, e de que Pedro e os demais apóstolos, então, foram comissionados para os judeus. Tudo em harmonia, tudo em comunhão. Depois, algumas questões mais difíceis, por conta que estava ainda se unindo, né, essa cultura dos gentios, dos judeus, dos judeus abrirem mão da ideia de que era necessário certas práticas para realmente serem salvos, que aí vem também a necessidade de escrever essa carta, porque esses judaizantes infiltrados ali no meio do povo de Deus estavam dizendo que somente crer em Cristo não era suficiente e de que eram necessárias algumas práticas dos rituais judaicos para ser, então, salvo. E eles queriam dizer que Paulo não era tão apóstolo assim, que Paulo não fazia parte dos 12, e estavam querendo, então, desmerecer o chamado de Paulo, para, então, depois enfraquecer a sua mensagem. Aqui nesse subtópico, seria, quem sabe, então, interessante o professor falar sobre as 5 viagens de Paulo a Jerusalém. A primeira viagem, de forma bem sucinta, aqui, bem simples, irmãos. A primeira viagem foi 3 anos após a sua conversão, durou só uns 15 dias. Paulo encontrou-se ali com Pedro e Tiago, meu irmão de Jesus, que era ali considerado o bispo da igreja de Jerusalém, uma autoridade muito importante também da liderança da igreja. E ali nasce uma amizade de Barnabé e Paulo. Na segunda viagem missionária, foi mais por uma questão de um socorro financeiro para ajudar ali os pobres da Judéia e talvez nesse período entre a segunda viagem e a terceira, que Paulo talvez escreveu a carta aos Gálatas, onde já estava começando já a aflorar essa questão de quererem impor novamente os rituais judaicos para a salvação. Depois vem a terceira viagem, onde acontece o Concílio de Jerusalém. Depois a gente vai pensar rapidamente nisso no terceiro subtópico agora. Na quarta viagem, foi uma viagem rápida, né? Os biblistas acreditam que entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. E, por último, então, uma viagem também para levar oferta às igrejas da Macedônia e da Acaia. E ali, então, Paulo ele foi preso e apela, então, para Roma. Né? Só uma pincelada na história, na linha do tempo da vida de Paulo, porque a lição aqui vai falar sobre a ida dele a Jerusalém. Vamos, então, para o terceiro subtópico, encerrando o tópico 1. A gente pode pontuar um pouquinho aqui sobre esse concílio de Jerusalém, que foi mais ou menos 50 depois de Cristo, que a maioria dos historiadores acreditam
e biblistas acreditam que foi o primeiro concílio, essa primeira reunião com as autoridades ali da igreja, né, dos apóstolos, dos presbíteros, as autoridades da igreja, para definir sobre essa questão que estava inflamada já. Os gentios precisavam ter as práticas dos judeus para realmente serem salvos? Somente a cruz de Cristo era suficiente? Porque era a gente olhando hoje, parece muito simples de entender que sim, mas para pessoas que estavam há anos tendo uma cultura, tendo de guardar vários rituais para agradar a Deus, não era tão simples assim. Então, foi um momento de transição. Né? Então, ali foi pontuado que realmente os gentios não precisavam se circuncidar mais. Não, se eles realmente creem no sacrifício de Cristo, não é necessário a circuncisão, essa marca externa que foi ensinada pela lei de Moisés, não é necessário. Eles observaram outros pontos, consideraram ainda outros pontos que eram importantes de se abster, mas ainda, como eu disse, estava ali tendo um total entendimento do que é viver pela fé, viver pela graça, e que pela graça, depois Paulo vai escrever lá em Efésios 2, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Vamos então para o tópico 2. Primeiro subtópico diz, escolhido por Deus. Antes de entrar nesse tópico, a lição faz uma sugestão bem interessante aqui, na página 21, no subsídio na lição do professor. E talvez seja interessante o professor pensar com os alunos sobre isso. Diz assim, por que Paulo conta a sua história de vida para os Gálatas? Ele faz a gente pensar assim, por que na verdade, ele cita aqui um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, a lição traz. Por que Paulo tem essa necessidade de contar a sua vida? Será que Paulo está querendo se gabar de todo o conhecimento que ele tinha, né, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, toda a sua descendência, por ser uma pessoa nobre, digamos assim? Muito pelo contrário. Ele diz aqui, ó, ele não faz com o objetivo de comover, né, ou eu fui um perseguidor, né, eu errei, porque ele salienta isso de ter sido um perseguidor. E aqui, o que esse comentário diz? E sim, para mostrar que ele tinha autoridade para pregar e defender o evangelho aos gentios. Paulo queria realmente defender de que o evangelho também era para aqueles gentios, aqueles que quisessem crer, aqueles que eram desprezados, podemos dizer assim, porque Paulo agora, né, por ter se posicionado agora a favor dos cristãos, ele também estava sendo desprezado pelos seus, porque ele era uma figura importante, ele era um ensinador também da lei de Deus, né, um profundo conhecedor, e agora ele estava sendo também rejeitado pelos seus. E ele, então, tem essa certeza de que ele era o apóstolo dos gentios. E aqui, nesse subtópico, podemos também falar um pouquinho sobre esse chamado de Paulo. Está lá em Atos 9, está lá em Atos 22. Em Atos 22, Paulo narra ali em Jerusalém sobre como foi essa chamada de Deus para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E lá em Atos 26, 14, também, diante do rei Agripa, Paulo novamente faz esse discurso da sua chamada, e é muito interessante, lá em Atos 26, 14, que Paulo, quando vai falar que uma voz me chamou, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo diz assim, ó, uma voz em hebraico me chamou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso é bem interessante, essa questão dessa voz em hebraico, porque em hebraico não tem Saulo, seria Saul. A mesma palavra lá do rei Saul. E aí Paulo ele tem esse entendimento, então. Isso é mais ou menos no ano de 34 depois de Cristo, quando Paulo foi chamado por Jesus, né? Literalmente por Jesus. E Paulo entende, então, que assim como o rei Saul perseguia Davi, que era o ungido de Deus, ele, Saulo, estava perseguindo o ungido de Deus, Cristo, Jesus Cristo, o Messias, e ali o ungido de Deus. E ali então ele faz essa conexão, esse link, porque ele conhecia, né, a palavra de Deus, de que ele estava perseguindo. Então ele entende quando Jesus chama ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No subtópico 2, então, dias em Jerusalém. 3 anos após a sua conversão, nós vimos, ele foi para Jerusalém, ali ficou 15 dias, ele
esteve próximo de 2 apóstolos, talvez os outros estavam em missão, estavam realizando aquilo, né, aquilo que haviam recebido de tão especial, que era o chamado de Jesus para anunciar o evangelho. E ele ficou um tempo ali, então, 15 dias apenas. Então, isso reforça de que realmente tudo que Paulo aprendeu foi diretamente do Senhor, porque ele foi para Jerusalém depois de 3 anos da sua conversão, ficou apenas 15 dias ali, esteve apenas com 2 apóstolos. Então, a gente pode entender que realmente toda a profundidade que ele tinha de conseguir compreender a lei e aplicar isso a Cristo, que ele faz com tanta excelência e maestria nas suas cartas, era realmente algo que ele havia recebido diretamente de Cristo. E aqui nós podemos pontuar também isso, citando 1 Coríntios 11, 23, um texto tão lido nos cultos de Santa Ceia. Paulo diz, porque o que eu recebi do Senhor, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, eu recebi do Senhor essa revelação de quem é Cristo, essa revelação de que era necessário que o Messias padecesse, e isso também eu ensino a vocês. Subtópico 13, então, Pedro e Tiago. Aqui, novamente, ele está fazendo esse contexto histórico de quando Paulo vai a Jerusalém. Paulo encontra-se ali com os apóstolos Pedro e Tiago. Paulo reconhecia que eles eram coluna da igreja, que eles eram ministros de Deus. Lá em Gálatas 2:9, Paulo salienta isso, que ele reconhece realmente aqueles homens como apóstolos escolhidos por Cristo, e há ali então um momento de comunhão entre eles. Há um momento entre eles, né, ali só está Pedro e Tiago, mas aqui novamente nesse livro sobre a vida e os tempos do apóstolo Paulo, na página 77, a gente pode um pouquinho vislumbrar dessa conversa que Paulo tem então com Pedro, e quão profundo foi esse ensinamento. Não foi um ensinamento, teologicamente não daria tempo, porque foram poucos dias, mas dessa experiência, né, com Cristo antes dele ser morto e ter ressuscitado. Então, o autor fala aqui, nesse capítulo, especificamente sobre Saulo, de quando ele vai a Jerusalém e encontra Pedro. Cada vez que Pedro falava em Jesus, seus olhos brilhavam. O discípulo descreveu-lhe o Cristo sem pecado, que pregara como homem algum jamais o fizera. Os detalhes da vida do Salvador eram vivos e recentes para Pedro, pois fazia agora 6 anos que Jesus havia sido crucificado no Calvário. Então, essa memória ainda de Jesus era viva na mente de Pedro, porque fazia apenas 6 anos que Jesus havia sido morto e ressuscitado. Pedro discorreu-lhe sobre os grandes milagres e ensinos de Jesus, expôs-lhe acerca do reino de Deus e como os homens em toda parte jamais haviam conseguido opor-se à sabedoria do rei. Contou-lhe como Jesus fora rejeitado, traído e crucificado, e como o maior de todos os milagres ocorrera 3 dias após a crucificação, o milagre da ressurreição de Cristo. Pedro também lhe falou em termos exaltados a respeito das muitas vezes em que o Salvador aparecera aos discípulos e especialmente da ocasião em que ele, chamando-o à parte, conversou consigo depois da ressurreição. Então, Paulo teve a oportunidade de ouvir Pedro relatar que após a sua traição, Jesus deu também a ele a grande missão de edificar a igreja, né, de liderar os seus irmãos. A cada dia, Pedro desenhava-lhe uma figura diferente do Cristo que, viajando pela Galileia, ensinava as multidões. Agora, Saulo já se sentia tão seguro do seu conhecimento acerca de Jesus que tinha a impressão de haver convivido pessoalmente com o Salvador. Ele já tinha, pois, plenas condições de anunciar o evangelho às mais distantes regiões. Então fica aqui essa meditação que eu acho que a gente não costuma fazer, né? Desse encontro, porque às vezes a gente lembra só da parte do conflito ali entre Pedro e Paulo, mas esse momento de comunhão é pontuado aqui na lição de quando eles se encontram. Outro versículo interessante que reforça isso, de que Paulo e Barnabé foram enviados a pregar a mensagem do Evangelho aos gentios e de que Pedro e os demais apóstolos iriam então levar o Evangelho aos judeus, é o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler aqui a versão A Mensagem, que é uma versão contemporânea também que nos faz entender
a profundidade e o tesouro que é a palavra de Deus. Logo, ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus. Terceiro e último tópico, então, como eu disse no início dessa aula, é bem devocional. O professor vai conversar com os alunos sobre essa questão da fama de perseguidor que Paulo tinha. Ele tinha essa fama e depois tudo isso fica para o passado quando ele decide verdadeiramente seguir a Cristo. O professor pode pontuar ali para os seus alunos que não importa o seu passado, de que se você realmente entregar a sua vida com Cristo, você também pode receber uma grande missão e fazer uma obra linda para o Senhor. No subtópico 2, nessa vida transformada, pontuar de que não é sobre nós, mas é sobre Ele, sobre Jesus, que a nossa vida tem que sempre glorificar a Cristo e que se a gente for relembrar o passado, não é para a gente sentir saudade do que a gente fazia lá, mas é para nos lembrar de onde Cristo nos tirou, da situação que estávamos perdidos longe de Cristo e de que agora, olhando para Ele, nós temos um futuro glorioso. E no terceiro subtópico, então, ele faz essa pergunta: o que as pessoas dizem acerca de você? Qual é o nosso testemunho? O que fica na mente das pessoas quando elas pensam em nós? Trazer essa reflexão, trazer essa responsabilidade, esse peso que é dizermos que somos seguidores de Cristo, que vai além de um status, vai além de algo bonitinho, vai além de um like nas redes sociais, mas que é uma responsabilidade muito grande, porque com certeza Paulo tinha na sua mente o peso, a responsabilidade de que milhares e milhares de almas dependiam da sua vida, dependiam da sua escolha, e assim também há pessoas que vão ser alcançadas através das nossas vidas, e o professor pode então nesse ponto fazer essa reflexão. Nós aprendemos aqui sobre a vida de Paulo, sobre a graça de Deus, e daí? O que isso tem a ver comigo? Nesse momento, o professor vai aplicar agora na vida do aluno que ele também é responsável por dar um bom testemunho da causa do Evangelho. Vamos ler então a conclusão? Nessa lição, estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também deixou claro que a graça do Senhor o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do Evangelho. Continue conosco nas próximas lições. Deus abençoe.